Conectados, mas para quê? Babel versus Jerusalém. O ambiente digital, as escolhas da juventude e as duas imagens bíblicas da encíclica. Olá, galera. Eu sou Fred Dias. Se você está chegando nesse vídeo aqui, vamos falar hoje sobre a encíclica Magnificat Humanitas, do Papa Leão XIV, com foco na juventude. A ideia é interpretar a encíclica numa visão da juventude atual. E aí, esse tema, conectados para quê? Para que você hoje, jovem, que está me ouvindo agora, para que você conecta a internet? Você está consumindo que tipo de conteúdo? Conteúdos que te fazem bem ou conteúdos que te fazem mal, te fazem querer cada vez menos interagir com outras pessoas? Você usa a internet para se aproximar dos seus amigos ou fazer novos amigos? Ou você usa da internet para se distanciar do mundo, ficando dentro de casa, perdido em feeds eternos ou em jogos? Reflita sobre isso. Crescimento, movimento espiritual e humano, ele só vem a partir do convívio social com outras pessoas. A internet, ela deve ser instrumento de aproximação, de conexão com as outras pessoas, não de excluimento, de um egoísmo e de uma ansiedade e de um medo de conviver com os outros. É isso que a gente vai abordar nesse podcast de hoje. Vou dar aqui, vamos para o primeiro tópico. Então, nesse primeiro bloco, vamos entender a nossa geração, a geração jovem de hoje. Hoje vamos trocar uma ideia sobre a nova encíclica do Papa Leão XIV, chamada Magnificat Humanitas. Ela fala diretamente com a nossa geração, que nasceu plugada na internet. Vê a inteligência artificial mudar tudo muito rápido. As escolas, as amizades, nosso futuro. Então, assim, eu não sou uma pessoa já tão jovem, tenho 48 anos. Mas eu vivi uma mudança, uma transição tecnológica imensa. E eu abracei a tecnologia, porque eu sou apaixonado. Eu trabalho tecnologia dia a dia. Então, da década de 90 até agora, celulares. Então, eu peguei uma juventude em que eu tinha que ligar no telefone fixo para me conectar com os amigos. Ou às vezes eu tinha que ir até a casa do amigo e às vezes ao chegar lá descobria que ele tinha saído para outro compromisso. Então, hoje, com a tecnologia, para você marcar uma confraternização, uma reunião, ou debater algum tema, ou conversar sobre algum assunto que está te angustiando, você tem o WhatsApp, várias tecnologias que te permitem se comunicar, se relacionar com as pessoas. Mas a internet pode ser também um local de trevas. Você fica perdendo seu tempo rolando vídeos inúteis que não vão trazer nenhum enriquecimento para sua mente, apenas te entorpecer e alimentar depressões e sentimentos negativos que te fazem cada vez mais querer ficar dentro de casa, se isolar e não querer interagir com as pessoas. Então, o Papa Leão XIV, com essa encíclica, ele vem nos incomodar no seguinte sentido: para que eu utilizo a internet? Para adquirir conhecimento, para aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre as coisas, ou sobre a profissão que eu quero atuar, ou para passar o tempo com coisas inúteis que não vão me levar a lugar algum. Juventude, prestem atenção no uso que vocês dão para a tecnologia. Ela é uma ferramenta fantástica
para o desenvolvimento seu profissional, pessoal e espiritual, mas ela pode ser também a sua destruição. Tecnologia é um dom. O Papa começa dizendo uma coisa muito massa. A tecnologia não é um monstro e nem nossa inimiga. Ela é fruto da inteligência e da criatividade humana, que são presentes de Deus. O ponto central não é proibir as ferramentas, mas entender o impacto real que elas têm no nosso coração e nas nossas relações. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, né? O nosso bispo, um podcast que eu vi dele, vou até colocar no link o podcast da juventude católica aqui da nossa cidade. Ele vem falando que o desenvolvimento, as pessoas, o ser humano, ele se desenvolve através da conexão social com outras pessoas, com contato e com convívio com pessoas diferentes. Quanto mais você interage com pessoas diferentes, mais sua cognição e sua habilidade de interagir e de viver em comunidade melhora. É quase como para quem é viciado em game, né? Quanto mais você joga o game, quanto mais missões você cumpre, maior o seu nível e você vai conseguir habilidades para fazer coisas mais ousadas, mais desafiadoras no jogo. Na vida real é assim. Quanto mais você se conecta com as pessoas, mais experiência de vida você adquire nesse jogo da vida. Então, juventude, prestem atenção. E se você hoje que está me ouvindo aqui agora caiu nesse vídeo e tem uma vida onde você gasta muito tempo com rede social, com tecnologia, e esse tempo gasto não está servindo para te conectar com pessoas, para criar vínculos afetivos e amizade, é o momento de você fazer um jejum dessa tecnologia. Porque a tecnologia, em vez de estar te ajudando a ser um ser humano melhor, ela está transformando em um ser humano que vive dentro de uma caverna. E aí Platão, para quem nunca leu Platão, pode pesquisar na internet o mito da caverna. A internet pode nos aprisionar em uma caverna onde a gente só consegue conviver com o que a tecnologia nos dá. E os jogos são muito bons, eu gosto de jogos, mas ele pode nos aprisionar em uma vida, porque no jogo, se você fez algo errado, você recomeça e recomeça até você conseguir passar de fase. Na vida, uma decisão errada pode demorar anos para a gente passar de fase. Um jovem que por N motivos negligencia seus estudos, ao atingir a juventude e a fase adulta, ele vai ter muita dificuldade em prosperar financeiramente, economicamente, por conta dos estudos. Então, diferente de um jogo, na vida, um erro que a gente comete pode levar anos para ser recuperado. E no jogo, não. Imediatamente você recomeça. Então, você acaba criando um conceito de preferir viver a vida no jogo que na vida real. E tome cuidado com isso. A tecnologia é maravilhosa, mas se for feita para te fazer bem, para te aproximar com as outras pessoas. Se for para isolar, tome cuidado. Fique atento. O alerta de Babel. Então, o Papa Leão, ele vem recordando a história da Torre de Babel. Para abrir os nossos olhos, a encíclica usa a história da Torre de Babel. Sabe aquela vibe? Querer construir um mundo sozinho, focado só no próprio ego, no topo e na ostentação material? O Papa diz que focar só nisso na internet gera uma cultura do algoritmo, que isola e faz a gente parar de se entender.
às vezes a juventude fica presa nas redes sociais, na quantidade de seguidores, de likes. Hoje em dia a internet diz que se você tem poucos seguidores, você não é ninguém, mas Deus ama todo hoje em dia, se você pesquisar na internet, já tem acontecido muitas pessoas adoecendo porque querem transmitir uma vida perfeita no Instagram, nas redes sociais, e se frustra com a vida real. Isso gerando ansiedade, transtorno, e a pessoa passa a viver em função da rede social, em função de buscar like, e se perde nesse mundo de egoísmo, de aparência, e na hora que olha para sua própria vida, percebe que ela não é tão bela quanto você quer mostrar para as outras. Viver tem seus desafios. As bem-aventuranças em Mateus capítulos 5, 6 e 7, do Sermão da Montanha, ela nos recorda que felicidade vem apesar de. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu tenho que ter a capacidade e a humildade de pedir ajuda nos momentos difíceis. Todas as pessoas no mundo passam por momentos difíceis. Independente da raça, do credo, da riqueza, momentos difíceis é uma realidade no game da vida. E estar cercado de pessoas, de amigos, que possam ser nossa rede de apoio, sustentação para lidar nos momentos difíceis é fundamental. Então, hoje em dia, o perigo da juventude é ser aprisionado pelas redes sociais, por essa tecnologia, de tal forma a se isolar do mundo. Agora, a tecnologia é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela, porque na palma da mão eu tenho todo o conhecimento. Há muitos anos atrás, uma encíclica de um papa demorava meses para chegar no Brasil, para ser disseminada. Hoje, em questão de horas, é publicada na internet e todo mundo tem acesso. Então, a tecnologia nos permite ter acesso a várias informações, mas cabe a nós ter o discernimento de que tipo de informação nós estamos consumindo. Informações que nos fazem ir para águas mais profundas, ou informação que nos aprisiona e nos faz querer ficar trancado dentro do quarto, preso naquele mundo virtual, ignorando o mundo real. Jovens, se você estiver nessa situação, busque ajuda de alguém, de algum amigo. Se você não tem nenhum amigo, poste aí nos comentários. Eu tento conversar com vocês, dar o discernimento que for necessário, mas é extremamente importante nós termos amigos, redes de apoio para nos ouvir e aconselhar. A alternativa de Neemias. Mas tem um outro caminho. O Papa traz a história de Neemias, onde a galera se uniu para reconstruir uma cidade inteira, com cada jovem, cada família cuidando de um pedaço da obra. É isso que a gente precisa fazer no ambiente digital. Usar as redes como um espaço de multirão para o bem. Jovens, a tecnologia hoje possibilitaria criar grupos de missão missionária para o bem, de pessoas do mundo inteiro, podendo nos conectar em uma corrente do bem. Mas a sociedade hoje, cada vez mais individualista, negligencia isso e consome bobagens, dancinhas, memes, em vez de consumir conteúdos que nos faz refletir, evoluir como pessoas. Até mesmo a tecnologia nos impede de interagir com nossas famílias. Jovem que está me ouvindo agora, cuidado para você não estar construindo uma torre de
fazendo parte de uma torre de Babel na sua família. Você tem momentos de aconselhamento? Faz. Você é capaz de expor as suas angústias para os seus irmãos? Esse convívio familiar, ele é extremamente importante para ajudar no dia a dia da vida. Conviver com a família, conviver com os amigos, nos faz bem ao partilhar as coisas. Então, Neemias, ele vem. Será que o tempo que vocês jovens estão usando com as tecnologias, vocês não estão conseguindo se conectar com pessoas para fazer ações para o bem da sua cidade, da sua comunidade? Se reunir para eventos cristotecas, se reunir para trocar experiências, para se relacionar? A tecnologia não pode ser uma prisão. Ela deve ser um local de conexão e de assimilação de conhecimento. Coisas boas. Pensem nisso. Nesse próximo bloco, nós temos que entender os sinais dos tempos no feed. A igreja nos convida a ler os sinais dos tempos, ou seja, a olhar para o nosso feed e para o nosso dia a dia com atenção. Será que os aplicativos estão servindo para unir a galera ou para criar muros invisíveis de comparação, ansiedade e superficialidade? Hoje eu quero que vocês me comentem aí comentem nos comentários. Até questões psicológicas, de ansiedade que a juventude tem tanto vivido atualmente. Muitos profissionais falam que esse isolamento, essa vida isolada, essa torre de Babel familiar, onde você não interage com seus pais, você está em casa e gasta todo o seu tempo em família, consumindo internet, consumindo jogos, consumindo redes sociais, e perde essa interação familiar. Se você tem dificuldade de se interagir com seus pais, consequentemente você vai ter dificuldade de interagir com pessoas. E essa é a armadilha que provavelmente tem provocado tanta ansiedade, tanta depressão na juventude. O medo de não conseguir os sonhos que você deseja, o medo de se frustrar, de tentar algo e de dar errado, o medo de estudar e não passar na prova, passar no vestibular, o medo de não conseguir se adaptar ao trabalho. Todo esse medo, ele pode ser concentrado pela juventude em se proteger do mundo virtual e se isolando das pessoas. Então, se você chegou nesse vídeo até agora, reflita: você está vivendo uma vida dessa? Quanto tempo você gasta na sua vida? Estudos, graça. Nosso bispo de Montes Claros, ele vem refletindo e nós devemos criar. A igreja precisa estar no meio virtual, mas esse meio virtual tem que ser uma ferramenta de aproximação das pessoas na vida real. Mas que as pessoas que estão perdidas no virtual precisam encontrar âncoras que as puxem para a vida real. E essa é uma das missões do Verbo Vivo. Eu quero produzir conteúdo que eu estou aprendendo. Se eu estiver falando alguma besteira, você for um padre, pessoa mais estudada, identificou que nesse vídeo eu falei alguma bobagem, me corrija fraternalmente em comentários, eu faço a correção do vídeo. Mas a minha intenção é buscar pessoas que queiram participar desse grupo de missionários de
digitais do Verbo Vivo para produzir conteúdo de evangelização, para encontrar pessoas que precisam ouvir palavras de amor e trazê-las para uma comunidade digital e depois transformar essa comunidade digital numa comunidade presencial com desejo de servir a nossa cidade, a nossa comunidade, de transformar o mundo através de uma corrente. Então, as redes sociais e a tecnologia e o que você consome deve te mover para o bem, para o isolamento. Pensem nisso. E por fim, para encerrar o vídeo, os desafios de permanecer humano. O grande desafio que o Papa Leão XIV deixa para nós neste início é como usar toda essa tecnologia sem perder a nossa essência. No próximo episódio, vamos falar sobre o que nos diferencia de verdade das máquinas e dos robôs. Deixa seu like, compartilhe, comente o que você gostou, o que você não gostou e até o próximo vídeo. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz. Paz e bem.